Bom, não dá pra reclamar que é uma opção óbvia pro Valentine's Day americano, né? Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes, e hoje eu tô aqui pra falar sobre Entre Montanhas, novo filme original da Apple TV Plus, dirigido pelo Scott Derrickson. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Onde estão os filmes originais, pessoal? Por que que nós não vemos os filmes originais no cinema? A maioria deles estão no streaming. A maioria deles fica limitado a um lançamento em casa, a um lançamento em uma plataforma de streaming, como é o caso de The Gorge, que virou Entre Montanhas aqui do Brasil, e ele nasce justamente aí de um lugar que eu já falei muitas vezes para vocês aqui, que é a The Blacklist, aquela organização que escolhe os melhores roteiros não produzidos, e é um texto do Zach Bean, um americano que já despontou na Blacklist várias vezes, já trabalhou com projetos como A Guerra do Amanhã para a Amazon Prime alguns anos atrás, ele inclusive escreveu o argumento do Velozes e Furiosos 10 e 11, então é um cara que já está muito habituado com esse sistema, que conseguiu ter muita sorte em garantir representação na indústria, e o The Gorge foi um roteiro que despontou na Blacklist em 2020 como um dos mais votados, um dos mais elogiados daquele ano, e, né, quando um roteiro é tão destacado assim na Blacklist, ele gera uma disputa entre estúdios e produtoras. E quem venceu a guerra pelo The Gorge foi a Skydance, que já tinha trabalhado com o Bean na Guerra do Amanhã, e também com o Miles Teller, que acabaria estrelando The Gorge no Top Gun Maverick de 2022, com a Apple TV Plus rapidamente entrando para bancar o projeto quando a Anya Taylor-Joy se anexou ao projeto, que teria como diretor o Scott Derrickson, que está na sua melhor fase, talvez, depois do primeiro Doutor Estranho da Marvel Studios e do elogiadíssimo Telefone Preto, que inclusive vai ter continuação nesse ano já, se eu não me engano, acho que é nesse ano que chega. E dessa forma, uma produção aí da Apple, cujo valor de orçamento eu não tenho aqui, ele deve ter ficado aí na casa de 100 milhões de dólares, foi inteiramente rodado em Londres em 2023 para um lançamento só agora em 2025. E eu sinto, não tenho certeza disso, de que talvez esse fosse um filme para cinema, naquele modelo onde a Apple se juntava com algum estúdio de cinema. Eu imagino que a Paramount Pictures poderia ser escolhida nesse caso, mas no ano passado, depois da bomba do Argylle que resultou no cancelamento de exibições de cinema do Lobos com o George Clooney e o Brad Pitt, talvez o The Gorge tenha ficado assim inteiramente restrito ao streaming. Ainda mais levando em conta que ele tem 2 astros, que tem um orçamento que aparentemente é elevado. Resultado que chega agora no Brasil também na Apple TV Plus. É um filme interessante, né? Eu aprecio a originalidade de alguns aspectos dele, e apesar de eu achar que ele não consegue acertar 100% nenhuma das 3 ou 4 propostas que ele está tentando fazer. A história do filme acompanha 2 atiradores de elite, vividos por Miles Teller e Anya Taylor-Joy, cuja função é impedir que criaturas misteriosas saiam de dentro de um grande desfiladeiro em uma locação remota. Quando os dois adentram o desfiladeiro, descobrem um terrível segredo. Então, o Entre Montanhas, ele é como se fossem uns 3 filmes dentro de um, né? E eu sinto que o primeiro problema, né, a primeira questão que eu tive com o filme é que eu não sabia o que ele estava querendo ser, porque ele começa como esse filme de mistério, como esse filme meio de ação, introduzindo os 2 atiradores do Miles Teller e da Anya Taylor-Joy, e aí ele começa a desenvolver um romance bem inventivo entre os dois, né, porque cada um deles está de um lado do desfiladeiro, eles só conseguem se ver através de binóculos e eles se comunicam com recadinhos que eles deixam em grandes cartazes, né, então isso cria uma dinâmica interessante, e tanto Miles Teller quanto a Anya Taylor-Joy tão ótimos, né? É uma sessão do filme bem regada a flerte, a olhares, a atração que vai se criando entre os dois. E isso leva uma boa parte do filme, mas eu sinto, né, quando tava nessa porção do filme, que ele já tinha perdido acho que uns 15 minutos com cenas de exposição muito fracas e desinteressantes para colocar os 2 personagens na posição onde eles estão, e eu pensei, poxa, não precisa de nada disso, né? Poderia começar simplesmente com o Miles Teller chegando, ele recebe uma versão muito mais simplificada da missão dele, e aí você já começa a desenrolar o filme. Porque quando chega nesse ponto positivo, a relação dele com a Anya Taylor-Joy, eu já tava um pouco cansado. Eu tava um pouco cansado porque eu acho que o filme ele começa muito mal, né?
parece que tem uma necessidade de explicar tudo pro espectador o que ele vai acompanhar e ainda, né, te contar informações pela metade, porque a gente tem alguns mistérios, tem uma contratante misteriosa vivida pela Sigourney Weaver, que tá a cara da Jane Fonda nesse filme, acho que pelo cabelo, pela iluminação, eu achei que era a Jane Fonda. Mas aí, sim, o filme ganha um gás legal quando os dois personagens começam a ter essa interação. Tem até essa situação absurda do Miles Teller ir até o outro lado, simplesmente porque, né, o tesão bateu, e isso é o primeiro incidente incitante, né, porque é justamente por conta dessa tirolesa que ele faz de um lado pro outro da montanha, que ele acaba caindo lá no desfiladeiro e a Anya Taylor-Joy vai atrás pra tentar salvar ele. E isso abre uma outra porção do filme que é bem inesperada, não é muito bem o que eu tava imaginando. Você vê que tem, sim, criaturas saindo lá do desfiladeiro e a função deles é atirar nelas. É quase um videogame, né? Apesar de ser uma ideia original, isso daqui é o roteiro, é o fruto de alguém que jogou muito videogame, porque você tem, né, obviamente toda a questão do sniper, do camper, mas quando você vai dentro do desfiladeiro, e eu não sei o quanto os trailers revelaram, então eu vou pra ser bem vago aqui, me lembrou aí, né, jogos como BioShock, Resident Evil, especialmente o The Last of Us, e é um filme totalmente diferente, né, cria-se ali outro tipo de filme, o visual é absurdamente melhor, porque até então a gente estava com uma fotografia bem mais acinzentada e com uma tela verde muito feia, que nunca funcionava pra mim quando os personagens estão de cada lado do desfiladeiro. No interior, você tem umas cores inesperadas, você tem muita névoa, você tem um design de criaturas bem interessante, um mix ok de efeitos práticos com efeitos visuais. Eu sinto que ele tem aquele problema do Eu Sou a Lenda, sabe? A maioria das criaturas que eu vejo aqui tem energia de Eu Sou a Lenda, que não envolve tanto, parece meio sem peso, parece meio cartoon demais. Porém, eu devo dizer que toda a lore e a história que eles contaram dentro do desfiladeiro é um ponto alto. É um ponto alto e me lembrou muito a experiência de jogar um videogame, mas eu gostei do fator até meio B que ele traz dentro dessas porções. Eu acho que é ali também que o Scott Derrickson brilha bastante. Eu acho que ele tem uma sensibilidade ok para cenas de romance, para cenas de interação dos dois, apesar de eu achar que é mais o Teller e a Joy que seguram isso, mas quando você tá dentro do desfiladeiro e você tem sequências mais intensas, sequências de perseguição, uma sequência muito inspirada de um carro pendurado no desfiladeiro, que é quase algo que o Steven Spielberg poderia fazer em Jurassic Park, aí eu vi o Derrickson no topo do jogo dele, eu acho que ele fez um bom trabalho aqui. É uma pena que o filme não explore tanto, né, esse meio do desfiladeiro, porque quase como se fosse a representação visual do filme, né, um penhasco, o desfiladeiro e o outro penhasco, é meio que o filme é assim, né, porque você vai de um penhasco todo o desfiladeiro, que é muito legal, mas aí o filme tem que voltar um pouquinho pro penhasco no terço final dele. E isso daí já é bem mais desinteressante, já é bem mais genérico, ele perde muito do brilho, da empolgação, do senso de aventura muito bacana que ele tinha encontrado por ali, e ele acaba meio que de qualquer forma, sabe? É uma pena, mas dá pra ver que é um roteiro que tem muitas ideias, que tá tentando fazer uma mistura de gêneros inusitada, que acerta aqui e ali, né? Eu acho que muito mais pela Joy e pelo Miles Teller. Eu gostei da combinação que eles fizeram, a química entre os dois é muito boa. A Anya Taylor-Joy, apesar de não ser russa, é muito boa em fazer personagens com sotaque russo, né? Eu não entendo por quê, não sei se ela tem cara de russa, é isso que os diretores de casting de Hollywood acham, mas funcionou nesse sentido. Apesar de eu achar que a história se perde bastante, que ele não se compromete a um gênero só. E às vezes você tem a mistura de gênero, é legal, é um exercício de estimulação, de criatividade, e eu gosto também da trilha sonora do Trent Reznor e do Atticus Ross. É uma surpresa pra mim ver que eles estavam envolvidos nesse filme. Parece que eles estão fazendo, acho que o triplo de trilhas que eles costumavam fazer uns 10 anos atrás. É uma boa música, isso garante especialmente aquela porção do meio do desfiladeiro que é muito bacana, mas no geral eu sinto que é uma adição de catálogo. Não é um grande filme, não é um desastre de forma alguma, tem muitas coisas boas aqui, mas eu fico mais feliz mesmo por ser uma ideia original. Eu acho que em meio a tantos reboots, adaptações, filmes de quadrinhos e remakes, a gente tem aí uma ideiazinha original. Não acerta 100%, mas dá pra respeitar pelo menos a intenção e a execução, na maior parte. Pra Entre Montanhas, eu dou uma nota 6. Deixe nos comentários depois o que vocês acharam de Entre Montanhas, o que vocês acham dessa proposta nova da Apple TV Plus de apostar em filmes aí com grandes estrelas e orçamentos diretamente para o streaming sem cinema, e também o que vocês acham, no geral, do Scott Derrickson como diretor.
Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.